Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos mais uma edição do Vejam Só Entrevista, programa que vai ao ar toda sexta-feira nesse horário. E o tema de hoje é extremamente útil, porque eu não conheço ninguém que não tenha se queixado de uma coisa chamada pensamento intrusivo. Talvez as pessoas não usem essa expressão, que é uma expressão técnica, mas é aquele tipo de pensamento ou de música que entra na cabeça e não sai de jeito nenhum, fica rodando, quase sempre ligados a alguma preocupação, alguma ansiedade, alguma coisa ruim, né? Porque se fosse boa, a gente não reclamava, não é verdade? Como lidar com isso? Vamos aproveitar a visita do especialista que está conosco e que vai ser entrevistado para cobrir outras áreas das dificuldades humanas, né? Principalmente ligadas ao equilíbrio emocional, ao equilíbrio mental e afinadas com as escrituras sagradas. O nosso entrevistado de hoje, que nos dá muita honra, é um parceiro do programa Vejam Só e um dos principais teólogos e pastores da Igreja Brasileira. Escreve, inclusive, para a Folha de São Paulo, representando o segmento histórico do nosso mundo evangélico. O reverendo professor Dr. Valdinei Ferreira, e que atualmente é a principal figura, o fundador daquilo que ele chama de Mapa Centrante. Ele mesmo vai explicar. Paz e graça, seja muito bem-vindo, Dr. Valdinei. Tudo bem? Paz, Sérgio. Alegria estar aqui com você, sempre muito estimulante, a conversa sempre flui muito bem com você e agradeço o convite para retornar aqui ao programa. O reverendo Valdinei foi, durante muitos anos, pastor daquilo que a gente chama de Catedral Evangélica em São Paulo, né? Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Atualmente, ele deixou de pastorear a igreja local para ser preletor e o principal divulgador do Mapa Centrante que ele mesmo fundou. Então, resume para nós o que é o Mapa Centrante. O Mapa Centrante hoje está organizado como uma empresa de cursos e palestras. Eu tenho dado cursos na área de meditação cristã especificamente, e também tenho apresentado o que eu chamo de trilhas para transformação pessoal e coletiva, que é a proposta do Mapa Centrante, né? Que são mudanças de hábitos nessa dimensão da atividade física, do movimento, da alimentação, dos pensamentos, que é o nosso tema de hoje, e também as atitudes, ou seja, como você consegue construir novos hábitos para uma qualidade de vida melhor. Eu lembro que da outra vez que você falou do Mapa Centrante havia uma sigla. Isso. MAPA é exatamente isso, né? O acrônimo Movimento, Alimento, Pensamento e Atitude. E isso veio por conta dessa percepção de que é muito difícil você conseguir ter uma vida equilibrada sem que intencionalmente você organize essas 4 áreas, né? Que é a área da atividade física, do movimento, da alimentação, da sua mente, né? Pensamento aí resume essa dimensão da mente, e a construção dos hábitos, que eu chamo de atitudes. Movimento, alimento, pensamento e atitude. Movimento, no caso, seria atividade física. Atividade física, que basicamente é um enfrentamento do sedentarismo, né? E o bem-estar que você acaba usufruindo quando você deixa essa atitude sedentária que a nossa sociedade acaba incentivando, né? Com todas as facilidades. E pode envolver desde uma prática esportiva estruturada ou o estilo de vida mais ativo, né, que envolve caminhar mais, né, trabalhar em pé em alguns momentos, né, você intencionalmente reorientar a sua atividade para conseguir ter mais esforço físico. Na área de alimentação, tem que ser todo mundo vegano? Não, o que eu tenho divulgado, né, com base no que existem hoje de pesquisas, é principalmente você evitar o alimento ultraprocessado, né? Se tem uma coisa que você deve riscar e só em situações muito excepcionais, é o alimento ultraprocessado, que é esse alimento que tem saborizante, texturizante, corante, tem coisas que estão ali que você não tem a mínima ideia, né? E também não se sabe o que
se provoca no corpo no médio e longo prazo. Mas nos últimos 10 anos, tem um aumento assustador da quantidade de jovens com câncer de intestino, né? E a correlação com o alimento ultraprocessado está se evidenciando. Muito bem. Então, movimento, alimentação, pensamento, que é a área que a gente vai explorar hoje, e a última, atitude. Atitude. O que é atitude? Atitude é você introduzir a mudança de hábito, né? Porque você pode ler muito sobre natação, assistir muitos vídeos, você nunca entrar numa piscina, não vai fazer diferença nenhuma. Então não adianta a gente falar, né, sobre mudança, você tem que tomar atitude e começar a mudar. Por que centrante? Centrante dessa imagem de centralidade, né, de equilíbrio, de você descobrir aquele ponto que é o ponto que você consegue se estabilizar na vida, né? Então eu uso essa imagem da centralidade porque a vida se organiza em torno de centralidade, né? Você descobrir qual é a sua centralidade interior e na perspectiva do mapa, essa centralidade ela é descoberta nesse equilíbrio que é muito pessoal, né? Cada pessoa tem que fazer a sua composição, mas eu não vejo possibilidades, né, de uma vida equilibrada sem você lidar com essa equação dessas 4 áreas. Da última vez que o Dr. Valdinei esteve conosco, ele mostrou o livro Mapa Centrante. Não, Intoxicação Pensamentosa. Intoxicação Pensamentosa, que apresenta o Mapa Centrante como uma solução, uma proposta, um caminho, né, para se resolver essas demandas da sociedade. Hoje a gente vive uma verdadeira epidemia de depressão, de angústia, de ansiedade. Anteontem o Datafolha divulgou uma pesquisa, 1/3 da população brasileira relata sintomas de ansiedade, de sofrer com ansiedade. É uma epidemia, de fato. É uma epidemia. E o que está crescendo muito, que a Folha publicou ontem, é o número de atentados contra o próprio corpo ou contra a própria vida entre crianças e adolescentes. Essa insatisfação, né? Eu acho que a desconexão das pessoas com o próprio corpo leva a esse tipo de atitude de insatisfação, de mutilação. Por que você se interessou por isso? Olha, na verdade, né, uma vez os meus filhos, nas conversas aí quando eram pequenos, perguntaram quando é que eu me interessei por filosofia, né? Eu tentando buscar por autoconhecimento, né? Falei, olha, quando eu estava entrando na adolescência, eu às vezes me pegava escrevendo coisas do tipo, como eu sei que eu sou eu e não o outro? Será que o outro sabe da mesma forma que ele é ele e não eu? Esse tipo de divagação. E aí eles brincavam, né? Assim, mas você descobriu? Eu falei, não, mas aí a avó de vocês procurou ajuda e as coisas melhoraram. Mas era brincadeira, mas eu acho que essa busca pelo autoconhecimento, ela sempre esteve presente na minha vida. E uma coisa que foi, até no meu canal tem um vídeo sobre isso, uma coisa que foi decisiva na minha entrada na adolescência foi a prática da corrida, né? Eu fiz parte do time de uma equipe de atletismo, né? Corria prova de longa distância, e aquilo eu senti um bem-estar muito grande, né? E me ajudou a ficar longe das drogas, do álcool. Vários dos meus amigos de adolescência, eu tenho pelo menos 10 amigos que morreram no início da juventude, né? Normalmente voltando de festas, embriagados, acidente de carro, acidente de moto. Então, eu acho que isso sempre esteve presente na minha vida, né? Depois, quando eu, dando um salto, né, quando terminei o doutorado, já com 30 e poucos anos, eu estava acima do peso, começando a ter esses problemas de colesterol alto, gordura no fígado, com muita dificuldade de concentração. E aí foi quando eu fiz essa volta, não é, para a questão da alimentação, da atividade física e encontrei esse equilíbrio, né, esse bem-estar. Muito bom. Vamos lá. Você que está assistindo a gravação, é possível assistir a gravação em tempo real pelo YouTube. É só você entrar no perfil Vejam Só Oficial, que você consegue fazer isso e deve, aliás, mandar suas críticas, sugestões ou perguntas, né,
para o nosso entrevistado, para que a gente enriqueça a entrevista, tá bom? E eu já vou pôr a enquete no ar, porque eu já tinha esquecido dela de novo, né? Vamos lá. É uma pesquisa, tá bom? Que tem a seguinte pergunta: você sofre de ataques dos pensamentos que ficam teimosamente girando na cabeça como um disco arranhado? Você sofre desse tipo de ataque? Então, as respostas possíveis são raramente, frequentemente ou nunca, tá? Ao final dessa edição, a gente vai ver o resultado parcial da enquete. Reverendo Dr. Valdinei, vou te fazer uma pergunta que nunca ninguém te fez, sabendo que você é pastor, professor de teologia. Se eu tenho fé em Cristo, vou falar o crentez, né? Se eu sou crente, se eu sou salvo em Jesus, isso não é suficiente para eu estar centrado, feliz, equilibrado, e tudo aquilo que você falou? Então, nessa experiência de ministrar cursos de meditação cristã, o que eu mais ouço, né, é a dificuldade que as pessoas têm tido para fazer a leitura da Bíblia. Vai ler a Bíblia, não consegue se concentrar no que está lendo, não consegue entender, vai fazer oração e, de repente, o pensamento já está vagando em outro assunto, com outras preocupações. Esses cuidados, né, que eu tenho ensinado por meio do Mapa Centrante, eles não excluem as práticas devocionais, nem substituem as práticas devocionais, mas ajudam a pessoa a conseguir ter o benefício dessas práticas, né? O que eu lembro sempre, o Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como é que a gente vai saber quem é Deus e principalmente vai usufruir da comunhão com Ele se a gente nunca fica quieto? Se a mente não se aquieta, se você não consegue aprender a estar em Cristo, a descansar em Deus. Então, nesse sentido, né, o que eu percebo é que existe uma frustração com essas práticas, porque, teoricamente, elas deveriam ser suficientes, né? Ou seja, eu aceitei Jesus, passei a orar, passei a ler a Bíblia, as coisas se resolveram. Mas a gente não consegue ler a Bíblia proveitosamente e não consegue orar adequadamente. E isso é muito importante, que você falou, porque são dilemas inconfessáveis. O crente não tem coragem de chegar para o pastor e dizer assim: eu não consigo ler a Bíblia, não consigo, né? Toma vergonha, sei lá o que o pastor vai falar, né? Mas e isso tem a ver não apenas com a falta de concentração em ler a Bíblia, é com a falta de concentração e foco em qualquer coisa. Tem um escritor alemão de teatro, mas tem uma frase que eu acho muito atual. Ele diz o seguinte: hoje eu vou me visitar, tomara que eu esteja em casa. Eu acho fantástico, porque qual é o sofrimento nosso hoje? É esse desencontro interior, né? Eu quero ter o meu momento devocional, eu quero ter a minha hora de oração, mas eu não estou presente, né? Deus se faz presente, mas se eu não estou presente, como eu me encontro com Deus, né? Então, o aquietai-vos e saber que eu sou Deus, eu só posso saber quem é Deus, né, e ter a minha comunhão com Ele se eu encontrar esse momento de quietude. Agora, se o meu pensamento está o tempo todo vagando, se eu estou o tempo todo no celular, nunca estou presente para mim, né, interiormente, eu elimino essa possibilidade do encontro com Deus. Deus está presente, o Espírito Santo está presente. Antes de entrar na questão dos pensamentos, uma outra pergunta. Durante um bom tempo, talvez até hoje, não sei, havia uma desconfiança, uma certa restrição entre os evangélicos em relação ao termo meditação, por causa da tal meditação transcendental com inspiração nas religiões orientais. Você falou de meditação. Eu costumo dizer, comparar com a música, né? Você tem todo o estilo, todo o gênero de música, nem por isso a igreja deixa de cantar e utilizar a música, né? Você tem diferentes técnicas de meditação e, principalmente, finalidades diferentes pelas quais as pessoas meditam, né? O cristão medita para encontrar Deus e para ter comunhão com Deus e para se aquietar, né? E nessa experiência de aquietar,
perceber que Deus é o fundamento da sua existência, né? Então, basicamente, a diferença é essa. Um autor que é muito conhecido no meio cristão, e o livro é praticamente um clássico, né? Celebração da Disciplina, do Richard Foster, acho que publicado pela Vida, depois republicado. Nesse livro, o primeiro capítulo, né, a primeira disciplina que ele apresenta é a meditação cristã. E ele usa uma imagem que é muito bonita. Ele diz: um cristão, ele não medita para esvaziar a mente, né, como às vezes se ouve nas religiões orientais, mas para arrumar a casa, né? Ele diz que a meditação cristã, na verdade, é você preparar o santuário, que é o coração, para receber Cristo. Que legal! Eu acho essa imagem muito forte, né? Você prepara o coração para receber Cristo, né? Organiza a casa, arruma, né? Limpa a casa para receber Cristo. Não é ideia de esvaziamento. Perfeito. Então vamos lá, vamos falar dos pensamentos. O Intoxicação Pensamentosa, o título do livro que apresenta, o Mapa Centrante, muito prático, é um livro pequeno, fácil de ler, de entender e de assimilar de forma rápida, né? Porque às vezes você pega um livro de 400 páginas e não dá coragem nem de começar. Na verdade, o Intoxicação Pensamentosa é de uma série de mensagens, né, de sermões, então tem esse lado prático. Olha aí, maravilha. Os pensamentos intrusivos, o que são, por que eles existem, de onde vêm? É tudo seta do diabo? Então, os pensamentos intrusivos, né, que para caracterizar, são esses pensamentos bizarros, estranhos, que surgem do nada, né? Eu ilustro, né? Você está, por exemplo, vamos dizer, no culto, aí de repente vem um pensamento: e se eu gritasse um palavrão aqui? Isso é um pensamento intrusivo, né? E vem o próprio palavrão. Ou está participando de uma reunião e poxa, e se eu agredisse, né, o meu chefe, né, desse um soco nele, ou uma coisa desse tipo, né, que é aquilo que às vezes tem até um caráter inconfessável, né, porque é tão constrangedor, ou um pensamento imoral, né, de alguma imoralidade sexual, ou às vezes um pensamento autodestrutivo, né, e se eu estou aqui, se eu me jogasse desse lugar aqui, supondo que fosse um lugar alto, né, o que aconteceria? Então é esse pensamento que incomoda, porque é alguma coisa constrangedora, embaraçosa, né, e não desejável, que surge. E uma coisa importante é como as pessoas sofrem com isso, né? Quando eu preguei sobre esse assunto, eu pedi a participação das pessoas nos domingos seguintes que escrevessem, né, dizendo como é que isso aparecia na vida delas, e ouvi relatos de muito incômodo, né? Pessoas que se diziam extremamente angustiadas por conta da ocorrência desses pensamentos, né? A gente pode aprofundar isso, mas de imediato eu diria o seguinte, né? Que esses pensamentos não dizem nada sobre o caráter da pessoa, não dizem nada sobre o coração da pessoa, sobre a sua índole, né? Eu acho que essa é a primeira palavra, que eu acho que é uma palavra muito tranquilizadora para quem se angustia com isso. Eu recebo há muito tempo e-mails de crentes que confessam que muitas vezes lendo a Bíblia, orando, ouve num sermão, vem palavrões. É aquilo que você falou aí, né? E essas pessoas sentem que estão blasfemando contra o Espírito Santo e entram em desespero, porque aí não tem salvação e tal. Esse tema, não é, de sentir que está blasfemando, que cometeu um pecado que é imperdoável, ele sempre aparece em relação aos pensamentos intrusivos. Assim, a literatura especializada, né, tenta ajudar as pessoas que lidam com os pensamentos intrusivos, primeiro lembrando o seguinte, né, se você já está realizando uma censura, se você consegue fazer essa diferença e sentir o desconforto, isso mostra que a sua inclinação, né, que você não está cultivando esse pensamento, né? Isso já é em si um sinal positivo, né, que você não é aquilo que você está pensando. Agora, só lembrar, né, tem debate sobre a quantidade de pensamentos que nós temos num único dia. Alguns apresentam 6.000, né? Seria alguma coisa entre 6.000
a 80 mil pensamentos num único dia. Então, uma dica, né, pensando já em termos práticos, é a pessoa colocar esse pensamento ao lado dos outros. Quer dizer, se você teve 80 mil pensamentos num dia e você teve um pensamento, por que esse pensamento define quem é você? Define o seu caráter. E de onde ele vem? Então, aí a gente pode entrar mais na teologia, né? O pensamento intrusivo, ele não é pecado, mas ele é uma lembrança, ou pode funcionar como uma lembrança, que nós fazemos parte de uma humanidade pecadora. E esse pensamento, ele não é pecado, ele pode levá-lo a um pecado, né? Como outros pensamentos, mas ele em si, a ocorrência dele, é o testemunho de que nós participamos de uma massa, não é, de uma humanidade que é pecadora. Por isso, alguma coisa sórdida, hedionda, terrível, foi feita, continuará sendo feita em algum lugar e de algum modo, nós participamos nessa solidariedade da humanidade caída, né? Ou seja, nós todos estamos em Adão. É uma doença da mente? Não há casos que você precisa de ajuda psiquiátrica, psicológica, principalmente associados ao transtorno obsessivo-compulsivo, né? Mas em si não é caracterizado como uma doença, né? Se isso começa a ter uma disfuncionalidade de paralisar o seu cotidiano, né, de te impedir de funcionar, de realizar as atividades, aí precisa buscar ajuda psiquiátrica, não é um diagnóstico, mas se não chega nesse ponto, isso não pode ser caracterizado como doença. Então, eu conheci pessoas que tinham esse tipo de pensamento, e principalmente aqueles que não saem da cabeça, ficam vai e volta, vai e volta, vai e volta, tipo disco quebrado, né? À noite, e que impedia a pessoa de dormir. Né? E aí, como você se livra disso? Então, falando, né, em termos de atitudes, né, para você administrar esses pensamentos, tem um especialista, um dos estudiosos, Daniel Wegner, que ele fala ele usa o conceito de ironia, né, para apresentar esses pensamentos, que funcionaria da seguinte forma, né? A primeira coisa que você precisa tentar colocar em prática você não deve bater de frente com o pensamento. Na ocorrência dele, se você tentar enfrentá-lo, tentar combatê-lo, ele se alimenta disso, né? Ele se alimenta dessa força. Ao tentar evitá-lo, você dá mais força para ele, né? Porque a nossa mente, ela funciona com dois sistemas, né? A cognição, que eu estabeleço um objetivo, né? Eu quero, daqui a pouco, terminado o programa, eu vou fazer uma refeição, né? Um lanche. Então, eu começo a pensar, né, onde é que eu vou tomar essa refeição, o que eu vou comer. Isso fica no meu horizonte, a cognição, o encadeamento de ações para atender esse objetivo que eu estabeleci. E existe a metacognição, que é um sistema que funciona em segundo plano, que, dito resumidamente, é a nossa capacidade de pensar sobre os pensamentos. Então, eu tenho o pensamento de almoçar, jantar, tomar a refeição, esse é o meu pensamento. Mas a metacognição, daqui a pouco daqui a pouco ela vai acender uma luz dizendo, olha, você tem que pensar sobre isso. Então, eu penso sobre os meus pensamentos. É uma espécie de programa que roda em segundo plano. Quando eu tenho um pensamento, né, vamos dizer, eu quero gritar um palavrão aqui, aí eu reprimo, seguro isso. Se eu continuo tentando evitar esse pensamento, a metacognição vai o tempo todo me lembrar, olha, você não resolveu isso ainda, você não resolveu isso. Então, ao tentar evitar o pensamento, eu só reforço o pensamento. Outra coisa que não se recomenda é você entrar na história do pensamento, tentar resolvê-lo a partir de dentro. Porque quando você entra na história, no cérebro ativa a dopamina, que é um dos principais neurotransmissores envolvidos em todo tipo de dependência, né? Então, provavelmente, na questão da insônia, quando a pessoa começa a tentar combater esse pensamento,
entra na história do pensamento, ela recebe um estímulo. E o próprio pensamento ganha força porque você está sempre sendo estimulado por esse neurotransmissor. Então, não bater de frente, não entrar na história, buscar uma perspectiva. Eu citei de 6 a 80 mil pensamentos, mas eu sugiro, né, o seguinte exercício. Né? Então, vamos dizer que o nosso ouvinte tem pensamentos intrusivos e atrapalha na hora do sono. Faça o seguinte exercício. Né? Imagine que você está numa floresta, se imagina numa árvore, e o seu pensamento é um dos animais, um dos bichos que vai chegar ali. Pode ser o mais esdrúxulo, estranho, assustador, mas você está numa posição que você vai observá-lo, ao lado de outros. Você não precisa fazer absolutamente nada, só observa. Do mesmo jeito que ele chegou sem ser convidado, ele vai embora sem que você precise mandá-lo embora. Daí a sua atenção vai para outras coisas. É justamente o nosso combate que dá força para ele. Então, assumir essa posição de observação sem resistência ajuda na eliminação do pensamento. Mas o que assusta, e ainda bem que o irmão falou claramente, esses pensamentos não definem seu caráter. Porque o que assusta, e por isso a ideia de combater. Como assim eu estou pensando um troço desse? Né? E isso assusta, né? Mas a aparição, né? Aí eu volto para o tema da solidariedade no pecado, né? Ou seja, nós participamos do chamado inconsciente coletivo. Né? Então, não existe pessoalidade, não existe responsabilidade pessoal na aparição desses pensamentos, né? E isso deve nos ajudar a tranquilizar. Então, e aí você pode observá-lo, isso aí não sou eu, né? Esse troço não faz parte de mim. Então, vou observar, quero ver no que vai dar, né? E até cultivar uma leveza, um senso de humor, né, em relação a esses pensamentos, né? E nos ajuda também, né? Porque aquele que está em pé, cuide que não caia, né? Uma das formas, né, de fracassar é justamente se julgar forte, né? Eu acho que a ocorrência é um lembrete, né, um puxão, dizendo, olha, você não é tão santo quanto você imagina, né? Você participa dessa condição e até que chegue aquele dia em que a redenção esteja completa, você vai partilhar dessas fraquezas. Num dos vídeos do Mapa Centrante, você conta uma historinha muito legal que eu queria que você repetisse aqui, para que as pessoas entendessem o que é exatamente meditação cristã e a que ela leva. A história de se não me engano, era um agricultor que pegou um versículo, todo ser que respira. Isso. Na verdade, é uma história ocorrida na Rússia, né, de um camponês, um agricultor, que foi à igreja e ouviu a leitura Orai sem cessar. Orai sem cessar. E ele ficou intrigado, né? Como é que eu posso orar sem cessar? Eu tenho que tirar leite, tenho que capinar, eu tenho que arrumar as coisas, né? Consertar as cercas, e tem trabalho, né, do nascer do sol ao pôr do sol. Como é que eu posso orar sem cessar? Eu posso orar à noite, logo de manhã, quando eu vou à igreja. E ele ficou intrigado com isso e encontrou uma pessoa no caminho e fez a questão. Eu ouvi na igreja, mas não me foi dada a explicação como é que eu posso orar sem cessar. E essa pessoa teria dito para ele o seguinte, olha, você, quando estiver fazendo as suas atividades, né, você recite, né, bem baixinho, todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E ele foi, né, e começou a praticar isso, e passados alguns dias, né, algumas semanas, ele reencontrou no caminho a pessoa que havia dado essa orientação e todo feliz foi dizendo, né, que estava agradecido porque ele havia entendido e agora ele orava sem cessar. E aí ele explicou o seguinte, no início eu dizia baixinho, enquanto eu estava ordenhando, todo ser que respira, louve ao Senhor. Enquanto eu estava capinando, enquanto eu estava colhendo, todo ser que respira, louve ao Senhor. Depois eu não precisava mais dizer isso com os meus lábios, eu repetia mentalmente. E certo dia, em meio a uma tarefa, eu percebi que essa oração que eu dizia na minha mente, ela desceu para o meu coração. Agora, a cada instante que o meu coração bate,
ele está dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. O objetivo da meditação é justamente esse, não é? Você levar essa experiência de íntima comunhão, conexão com Deus, de estar em Cristo para os outros momentos da sua vida, né? Levar essa calma que você encontra na hora da meditação, na hora do trânsito, que o sujeito buzina, te xinga e você quer reagir, né? Numa reunião que você está muito estressado e tem vontade de dizer algum desaforo, né? Na reunião, você passa a ter esse estado de autoobservação, de tranquilidade nesses outros momentos. E isso, de certa forma, acalma a mente e vai ajudar a lidar com os tais pensamentos Sim. intrusivos. Porque, na verdade, né, o pensamento intrusivo, ele é uma manifestação dessa inquietação, né? Se a nossa atenção ela for dirigida para outras práticas, né, e para outras atitudes, né, eles por si vão se aquietar, né, e vão ficar dentro de uma dimensão que não vai nos incomodar. Quando a gente usa a palavra meditação, muitas vezes vem à nossa mente um entendimento de que eu tenho que entender o que está escrito na Bíblia, né, meditação cristã, entender o que está escrito lá e achar um jeito de praticar. Esse é outro tipo de... Seria uma reflexão, no caso. Essa é uma... na tradição cristã mais antiga, é a chamada lectio divina, né, que é você tomar um conteúdo bíblico e permanecer com esse conteúdo para compreendê-lo, para assimilá-lo, para interiorizá-lo, né? A meditação, enquanto uma técnica cristã, e a meditação cristã é um passo atrás, né? Porque a imagem que eu usei da arrumação da casa, né? Primeiro eu vou arrumar a casa e depois, sim, aí eu faço o meu devocional, o meu louvor, a minha oração no momento seguinte, né? É um passo atrás, nesse sentido realmente do aquietar-se para aí você ter condições de compreensão. Nos vídeos do Mapa Centrante, a gente vê, inclusive alguns você faz em grupo, a meditação, existe toda uma preparação em que as pessoas precisam sentar, ou achar uma posição confortável, fechar os olhos, imaginar alguma coisa e, principalmente, controlar a respiração. A respiração, ela conta a história das nossas emoções, né? Tanto que quando você está numa situação de tensão, né, agitado, nervoso, a sua respiração se modifica, né? Você encurta a respiração, ela fica, às vezes, mais barulhenta. Então, do mesmo jeito que as nossas emoções afetam a nossa respiração, a meditação faz o caminho contrário, né? Pela respiração, você consegue alcançar suas emoções e estabilizar suas emoções. E a respiração, para nós cristãos, ela tem um significado muito profundo, né? Eu disse: todo ser que respira, louve ao Senhor. A gente nunca pensa no sentido literal da respiração, mas é possível louvar a Deus por meio da respiração. Quando Deus cria o primeiro homem, Adão, ele sopra sobre ele o sopro da vida. Quando Jesus aparece para os discípulos, né, ressurreto, ele sopra sobre eles o Espírito. A respiração é o que existe de mais material e espiritual ao mesmo tempo, né, porque é a nossa entrada no mundo por meio da respiração e será o nosso último ato, a expiração, né, quando Deus chama para si a vida, né? Então, por meio da respiração, é possível você ter uma experiência de comunhão com Deus. E a meditação, a técnica da meditação cristã, ela ajuda você, por meio da respiração, a se estabilizar e a se conectar com Deus, né, por meio da respiração, dessa quietude que você vai aprendendo por meio da respiração. Num mundo tão agitado e cheio de tarefas, é possível reservar tempo para isso? Eu acho que não só é possível, mas virou um artigo de primeira necessidade, né, você conseguir, porque as demandas são tantas, né? E o estado de exaustão hoje é tal, nós falamos no início, né, de 1/3 da população manifestando ansiedade, que sem isso nós vamos caminhar para um estado de colapso, né, pessoal e coletivo. E sinais disso existem aos borbotões, né?
essa verdadeira estafa, né? Quando eu era moço, falava muito em estafa mental, depois esgotamento nervoso. Agora burnout. Burnout, é tudo a mesma coisa, né? É você esgotar a mente. Aí, reverendo, como é que a gente pode entender o termo "nós, porém, temos a mente de Cristo"? Então, esse é um termo que eu tenho utilizado bastante, né? E utilizado, inclusive, para ensinar a meditação cristã, que é o desenvolvimento da mente de Cristo, né? Eu olho para a vida de Cristo e vejo alguns princípios, né, que nós podemos aplicar à nossa vida para lidar com a ansiedade, com os pensamentos intrusivos. Um desses princípios é o modo como Jesus estava presente em cada momento, né? Como Jesus estava presente em cada situação que ele vivia, né? Uma que eu gosto de relembrar é quando Jesus está apertado pela multidão e ele se volta, né, e diz assim: alguém me tocou. E Pedro parece que irritado, né? Era mais ou menos como o metrô final de tarde ou manhã, né? Espremido ali, e Pedro assim: mas como? Né? Nós estamos sendo espremidos por todos os lados aqui. O Senhor pergunta: alguém me tocou? Ele diz: não, porque de mim saiu o poder. Ele percebeu que aquele toque era um toque diferente do empurra-empurra que havia ali. Isso é consciência corporal, né? É estar em si. A nossa experiência hoje, a desconexão do corpo é tal que muitas vezes a pessoa se machuca e só depois vai perceber que não sei onde é que eu bati, não sei onde é que eu me cortei, porque nós não estamos presentes, né? Então, esse estar presente, né, é um dos aspectos da mente de Cristo. Muito bom. A gente vai precisar interromper um pouquinho o programa para ir para o nosso intervalo, mas já voltamos já, tanto com as fotos quanto com os comentários e principalmente com as elucidações do reverendo Dr. Valdinei Ferreira a respeito dos pensamentos intrusivos e de outras questões muito ligadas à mente e principalmente no aspecto prático, né? A gente crê muito, mas pratica quase nada. Então, como fazer com que a fé, né, a mente de Cristo, trabalhe efetivamente ao nosso favor no dia a dia. Mas antes de sair, lembrando a você que nós temos a Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, que oferece o curso bíblico para você na plataforma EAD, Ensino à Distância. É só você entrar no site agrade.com.br ou durante a semana, no horário comercial, ligar para 0 Operadora 11 3115 0819. Aí você vai conhecer as escrituras, né, tanto no nível mais básico quanto no nível mais profundo, né? Os cursos são diferentes. E tem outros cursos, inclusive presenciais, que a Agrade mantém em alguns lugares do país. Então, para você ter todas essas informações, os caminhos são esses. E quem quiser interagir conosco, mandando críticas, fazendo sugestões, etc., pode usar o site da nossa emissora, hittv.com.br. Aproveita lá, né, faz uma visita, uma avaliação do site da nossa emissora. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só Entrevista e eu quero apresentar para você 3 pessoas que mandaram fotografias para a gente conhecê-las melhor e elas estão automaticamente inscritas no sorteio que a gente faz dos brindes aqui do Vejam Só, né? E se você quiser participar, é só bater a foto agora mesmo, durante a exibição do programa e mandar para nós pelo Facebook ou pelo Instagram, tá bom? Eu não sei entrar nessas coisas. Só chamar teu neto, tua neta, faz isso para você na hora. É bem simples. Eu não sei fazer, mas meu neto sabe. Então vamos lá. A primeira foto vem de Campina Grande, lá na Paraíba. Elieusa Alves de Souza. Tá vendo? Ela fez a foto durante a exibição do programa, né? Elieusa, um grande abraço para você. Deus te abençoe, viu?
Ainda não conheço a Paraíba. Quem sabe o dia que eu for para Campina Grande a gente acaba se encontrando aí. Em Goiânia, lá em Goiás, nós temos a Julieta Pires Correia. Em Itaquera, na Grande São Paulo, Bruna Nobre é a telespectadora que, inclusive por morar na Grande São Paulo, pode vir assistir a gravação aqui ao vivo, é só combinar pelo Facebook. Tá bom, Bruna? Grande abraço para você. Tá lá o Zeca, né, o nobre apresentador do Vejam Só durante a semana, segunda a quinta, os debates. Eu faço as entrevistas, né? Olha, nós temos 2 comentários aqui que eu queria a opinião do professor Valdinei. Os comentários, em geral, são espelhos ou respostas à enquete, né? Não necessariamente ao tema. Então, a enquete pergunta: você sofre de ataques dos pensamentos que ficam teimosamente girando na cabeça como um disco arranhado? A Camila escreveu o seguinte: sofro desse mal desde a infância. Triste, reverendo. O que eu recomendo, né, são essas dicas, né, que a gente já comentou no outro bloco, e principalmente fazer outras modificações, né? A gente falou da meditação, mas a atividade física, alimentação, própria qualidade do sono, né, também é importante, porque se esses pensamentos incomodam num grau mais elevado, isso é sinal de que outras áreas da vida também estão desequilibradas, né? E não há muita solução mirando só nos pensamentos, né? Você tem que mexer nos outros aspectos da vida. A Cristiane escreveu: principalmente coisas do passado. Como nova convertida, sofro muito. Esse é o problema que eu falo na intoxicação pensamentosa da ruminação, né? Que é o problema da culpa, do excesso de passado, né? Que a pessoa fica sempre voltando, né? E se perguntando se eu tivesse tomado tal decisão, ou porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, né? Em termos de fé, é muito importante. Tem uma diferença, né, entre muitas pessoas intelectualmente sabem que foram perdoadas, mas emocionalmente não se sentem perdoadas. Eu gosto de recordar quando Jesus aparece no Tiberíades e Pedro e os outros estão pescando. Eles já sabiam que Jesus havia ressuscitado, porque Jesus havia se manifestado, né, a eles já, mas ainda assim Pedro claramente sofria com a negação, né? E Jesus, quando prepara ali a refeição para eles na praia e pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ao final ele cai no choro, porque ele não só precisava saber que ele tinha sido perdoado, mas ele precisava se sentir perdoado, né? E Jesus dá essa oportunidade para ele, né? Então, esse percurso, né, entre intelectualmente saber que o perdão existe, mas emocionalmente se apropriar dele, é um percurso que nós precisamos fazer. O doutor Valdinei, você falou que os pensamentos intrusivos, eles não nos definem, não definem nosso caráter. Então, você tem o pensamento lá. A gente chama de pensamento intrusivo o absurdo, né? Então, você está, sei lá, ouvindo um louvor e vem a ideia de xingar a pessoa de Jesus, né? Já me escreveram sobre isso, né? Por que eu, quando estou ouvindo um louvor, eu fico com vontade de xingar Jesus, né? Será que eu estou endemoniada? Esse tipo de coisa. Aí você falou, esse tipo de pensamento não te define, né? Então, o que é que nos define? Porque mapa centrante remete à ideia de que eu vou encontrar o meu centro. Eu vou descobrir quem eu sou? Você vai encontrar o seu centro e, principalmente, que o fundamento do seu centro é o próprio Deus, é o Espírito de Deus. Nessa questão da definição, acho que dos pensamentos intrusivos, primeiro lembrar que eles não nos definem. De 6 a 80 mil pensamentos, 1, 2, 3 pensamentos que você teve
em determinado momento, isso não define o seu caráter. Se você se sente incomodado com eles, né, é exatamente o testemunho de que o seu caráter é bom, né, e está em oposição a esses pensamentos. Agora, outra lembrança importante é Romanos, né, capítulo 8, nada nos separará do amor de Cristo. Né, ou o primeiro versículo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? Nada nos separará do amor de Cristo. A Bíblia, a mensagem, nela, a tradução diz, nem algo pensável ou impensável poderá nos separar do amor de Cristo. Né? Então, quando esses pensamentos vierem, né, lembrar-se de Romanos 8, nada nos separará do amor de Cristo. Né? Não é um pensamento, né, por mais absurdo que ele seja, que vai anular o amor de Deus que já foi revelado em Cristo e o caminho que Cristo abriu para a comunhão com Deus. É preciso tomar posse disso, crer de forma eficiente nessa verdade para que você possa se libertar, se sentir perdoado, perdoada, né? Ou lembrar de Colossenses, né? Esse pensamento intrusivo, ele também foi cravado na cruz. Ele também está pregado na cruz e essa dívida foi paga por Cristo também. Né? Não é a eliminação dele não pode ser uma obra que você faz para se sentir digno de se aproximar de Deus. Tem um autor muito popular no Brasil, e eu tenho tido muitos problemas com memória instantânea, não lembro o nome dele, mas ele tem uma série de livros na área de psicologia e tal, e ele trabalha uma hipótese de onde vêm os pensamentos e como eles são construídos. Né? Ele usa muito a figura de Jesus, tem vários livros, acho que é o maior homem de todos os tempos, ou alguma coisa parecida com isso. Você tem alguma ideia de de onde vêm os pensamentos, como eles surgem, como que a gente cria os pensamentos? Eu tenho estudado isso, né, e é uma coisa que me fascina, começar... O cérebro é a base material, né, esse 1 quilo e pouco que nós temos aí dentro do crânio, com aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Se a gente pensa que a população do planeta está em 8 bilhões, né, caminhando para 10, significa que a gente tem 10 planetas Terra, se cada neurônio correspondesse a uma pessoa, né, fazendo essa analogia, nós temos 10 planetas, não é? A população corresponde a 10 vezes o que nós temos no cérebro, o nosso cérebro tem. Quer dizer, a chance de dar alguma coisa errada, né, é muita gente dentro da sua cabeça, né? E se nós pensarmos em termos de inconsciente coletivo, todos que já viveram no planeta e que, de algum jeito, essa massa, né, de pensamentos ainda existe, então isso é fascinante. E como é que dessa base material, que é o cérebro, emerge a mente, é um tema que a neurociência, a filosofia, a sociologia, a psicologia continuam estudando, né? Como que do cérebro emerge a nossa mente. Um pensamento, na questão que você formula, ele, do ponto de vista neurológico, da neurociência, ele é um pulso eletroquímico, né? Uma ligação que se estabelece, né, naquele instante, que é seguido por uma cauda mais longa, que é uma sequência. Né? Isso é um pensamento, né? Uma reação que você tem instantânea, seja na forma de uma memória, de uma imagem, de uma percepção. Isso é um pensamento, esse registro, né, que é até fragmentário. Doutor, nós vivemos uma epidemia de ansiedade e eu sei que você tem um curso nas suas ministrações você trata muito dessa questão para que os ansiosos possam se aproveitar. Você pode falar disso? Então, eu tenho ministrado cursos de meditação no sentido da técnica geral da meditação cristã, que é específico para a pessoa que, olha, eu quero tornar a minha meditação ou fazer a meditação como um recurso para eu me aproximar de Deus, fortalecer a minha comunhão, ler melhor a Bíblia, orar melhor. Então, é a meditação cristã. Mas em todos esses cursos,
eu percebo que as pessoas que procuram chegam no curso principalmente buscando um instrumento para lidar melhor com a ansiedade, para controlar a ansiedade. Então, eu tenho direcionado e preparei um curso especial que será no dia 26 de setembro. Você pode procurar no @mapacentrante no Instagram, tem as informações, pode me escrever por lá, e será online esse curso, né? Um curso dado numa noite, com 3 horas de duração, depois tem algumas práticas nas semanas seguintes, mas é um curso voltado para o tema da ansiedade. Como é que você pode praticar a meditação para ajudar no controle da ansiedade? Porque uma coisa que existe, às vezes as pessoas acham, eu sou muito ansioso, eu não consigo meditar. Para meditar tem que ser calmo. Ao contrário, justamente a pessoa que é ansiosa que mais precisa e que mais pode se beneficiar da meditação. Então, nesse curso que será no dia 26 de setembro, online, o foco é discutir a ansiedade, mostrar como a ansiedade funciona, uma escala também de ansiedade, porque também nós não podemos ficar com a ilusão que nós vamos viver sem ansiedade ou que a ansiedade seja completamente ruim. A ansiedade, ela é um estado de alerta. O que você precisa aprender é calibrar a sua ansiedade, né, para que ela não seja um fator, né, de desequilíbrio na vida. Antes de começar o programa, a gente estava conversando sobre a queixa de alguns gestores em relação ao trabalho em equipe, por causa da dificuldade de se manter foco, né? Por que existe essa dificuldade hoje se nós vivemos na era dos especialistas? Pois é, o foco é um grande problema hoje, né? Os especialistas têm falado em economia da atenção. O recurso mais precioso que nós temos é a atenção, né? E que é disputadíssimo hoje pelas grandes empresas de tecnologia. Está todo mundo tentando captar, né, roubar a atenção dos consumidores. E manter a atenção é fundamental para a produtividade, né? Para começar uma tarefa, terminar, para ter uma reunião produtiva, para entender o que o outro está falando, né? Para ter uma comunicação que seja, de fato, eficiente. E a tecnologia, embora seja um recurso importante, acaba roubando muito do foco, né? Há um estudo, por exemplo, que diz que entre ouvir o barulhinho ali, que chegou uma mensagem no celular, uma notificação, e retomar a atenção naquilo que você estava fazendo, você precisa de cerca de 12 minutos para voltar ao estado de imersão que você estava, sem que você tenha lido. Só de perceber que chegou uma notificação, a tela acendeu, a sua atenção é desviada e você só volta ao estado que você estava 12 minutos depois. Você imagina durante o dia quantas vezes isso acontece? Misericórdia! Então, e a pessoa desatenta comete mais erros, né? Tem que refazer o trabalho, acidentes de trabalho, né? Para quem tem esse tipo de atividade que, às vezes, com risco da própria vida. E a meditação ajuda a criar o foco ou a manter o foco? Ajuda a desenvolver o foco, porque a comparação é mais ou menos o seguinte, é como se a nossa atenção ela pudesse ser comparada a um músculo. O que a meditação ensina é você cultivar o foco, né? É exercitar o músculo da atenção. Então, isso que é praticado ali nos 20 minutos da meditação é levado para outros momentos, né? Que você consegue ter uma imersão na tarefa que você está realizando. Bom, eu não me lembro de ter visto você usar o termo nos cursos que eu vi lá online, nas lives. Mas o que é mindfulness? O mindfulness é uma técnica de atenção plena, que é uma das possibilidades de meditação que foi criado pelo médico que vive na Califórnia, chamado Jon Kabat-Zinn. Ele verificou o seguinte, né? Tinham pacientes que iam para o tratamento no hospital e que tinham dor crônica. Passavam por todas as especialidades e não resolviam o problema da dor. Então, ele fez um experimento com esses pacientes e tem várias técnicas, mas uma delas é o escaneamento corporal, né, que é uma meditação em que você leva a sua atenção para diferentes partes do seu corpo
né, e faz isso num programa que ele implantou, que tem duração de 8 semanas. E o resultado foi surpreendente, porque ao final das 8 semanas, as pessoas relatavam melhora nessas dores crônicas. Então, ele criou um protocolo que hoje é usado em sistemas de saúde do mundo todo. Inclusive, no final do ano passado, saiu um artigo no Jornal de Psiquiatria da Sociedade Norte-Americana. Eles fizeram um experimento com pessoas que tomavam remédio para ansiedade e pessoas que só praticaram a meditação na forma do mindfulness. E, ao final, os resultados foram os mesmos. Aqueles que praticaram a meditação tiveram a redução dos níveis de ansiedade no mesmo grau daqueles que tomaram ansiolítico, porém, sem os efeitos colaterais, né, dos antidepressivos, o que comprova, né, cientificamente, que a meditação produz efeitos no cérebro, né, no corpo, semelhante aos ansiolíticos. Lembrei o nome do autor que eu mencionei há pouco, que tem a teoria lá sobre a origem dos pensamentos, é o Augusto Cury. Augusto Cury, ele chama do SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. E a meditação também ajuda... A meditação ajuda a desacelerar o pensamento, né? Eu vou fazer uma pergunta bem prática para você. Mesmo quando eu tento fazer meditação, às vezes eu tenho que lutar comigo mesmo, porque eu não quero pensar em outra coisa, mas vem. Então, a meditação, ela trabalha com a ideia de âncora. O que é a âncora? É o seu ponto focal, né? A gente falou da respiração. Então, uma técnica muito utilizada é a âncora concreta, porque o ato de respirar, você está percebendo fisicamente a sua respiração. Então, o que você faz, né, na meditação? Primeiro, a gente recomenda sempre começar aos poucos, né? Então, dá para fazer 1 minuto, faz 1 minuto, faz 3, faz 5. E o ideal é chegar a 20 minutos, né? Porque os estudos também comprovam que você não precisa meditar 1 hora, 2 horas, e nem o benefício vai aumentar se você meditar mais tempo. Com 20 minutos, os benefícios psicoemocionais e psicofísicos, eles são produzidos. Então, essa sensação, né? A pessoa diz assim, eu não meditei porque meu pensamento voou. Se você voltou, você meditou, né? Então, vamos dizer, eu estou praticando a minha meditação. Eu penso na conta que eu tenho que pagar, eu penso no almoço, eu penso no problema que eu tenho que resolver no trabalho. O pensamento é o pulso, ele apareceu. Você voltou para a sua respiração, você fez o exercício, né? Lembra da imagem da musculação? É como se eu estivesse levantando o peso da atenção, porque eu estou exercitando a minha atenção dela voltar para o foco. E com o passar do tempo, isso vai se expandindo, vai se fortalecendo e você vai conseguindo ficar no estado meditativo, entrar nesse estado mais rápido, né, e que ele dure mais. Uma outra coisa, você mencionou um negócio muito legal, que eu também nunca vi ninguém falar, sobre ter a mente de Cristo estar centrado em si, como estar presente. Explora um pouquinho melhor isso. Quando Jesus é ungido, faltando 2 dias para a prisão, né, e depois a crucificação, e ele faz aquele elogio, né, do perfume, do nardo, quem, na iminência de ser preso, torturado, naquela trama, né, da traição, sabendo que Judas, né, iria entregar, já havia entregue, né, havia aquela discussão do que fazer com o dinheiro, quem teria capacidade de absorver um perfume, um gesto tão delicado como aquele, né, se essa pessoa não tivesse presente no presente, né, no momento presente, né? Então, quando Jesus diz, né, observai as aves, observai os lírios, e ele diz isso no contexto de não andeis ansiosos, né? É interessante que Jesus ele diz, não andeis ansiosos. Ele não diz que você não vai ficar ansioso, mas você não precisa prorrogar a sua ansiedade, não precisa aumentá-la. E ali Jesus aponta para esse poder
que a observação tem. Quando você observa, e principalmente o contato com a natureza, o contato com a criação, você traz, não é, para a sua experiência de fé esse descanso que existe um Criador. E se ele cuida dos pardais, se ele cuida das aves, se ele cuida das flores, não é, por que ele não vai cuidar da minha vida também? Não é? Qual a razão para eu me manter ansioso que eu tenho? Né? Isso nos conecta novamente com Deus, nos liga com Deus e contribui para a redução da ansiedade. Nos últimos anos em que eu pastoreei a igreja local, antes de mudar de São Paulo, eu estava bastante debruçado e alertando bastante, pregando bastante sobre uma técnica que o diabo, né? A gente não falou do diabo ainda. O diabo usa, que é nos distrair. Nós estamos muito focados na vigilância contra os pecados morais, mas perdemos completamente a sensibilidade para as distrações que o inimigo lança, e cujo objetivo é fazer com que a gente se esqueça de si mesmo, não se sinta mais e mergulhe num mar revolto aí de ansiedade e egoísmo e coisas do tipo. Eu gosto muito da expressão: a paz que você busca está no silêncio que você não faz. E lembrando das dimensões do silêncio. Tem o silêncio, que é o silêncio corporal, que é você se aquietar fisicamente. O silêncio visual. Os nossos olhos não foram feitos para a quantidade de estímulos que nós temos hoje. Então, aprender a pausar, fechar os olhos ou praticar o que Jesus disse, né? Observando, contemplando, é um recurso precioso. O silêncio auditivo também. O tempo todo, a pessoa entra no carro, liga o rádio, a gente está sempre buscando estímulos. Então, esse tipo de silêncio também é importante. E esse silêncio da mente, né? Que é o silêncio que se busca por meio da meditação. Muito bem, a gente está chegando ao final do programa. Vamos falar de novo sobre o curso que vai ser online. É pago esse curso? É pago. Você tem na plataforma Simpla, mas pode dividir em não sei quantas vezes, né? Pode escrever também. Tem os meios lá de pagamento. Meditação para ansiosos. Meditação para ansiosos. Dia 26 de setembro, né? Que horário? Das 19 às 22 horas. Das 19 às 22, online. Você tem um curso sobre meditação para ansiosos. Se você não é ansioso, duvido muito que não seja, pode aproveitar também. Quer entender o que é, de fato, meditação e meditação cristã? Por exemplo, quando Jesus fica 40 dias no deserto, ele ficou fazendo o quê? Dormindo? Ele ficou meditando. Jesus cultivava o silêncio, né? Ele se retirava para períodos de silêncio. Justamente. Então, essa talvez seja a principal estratégia do inimigo, de nos distrair com tantas coisas, porque a gente não medita em nada, não pensa em nada, só sofre as consequências depois. Foi muito bom tê-lo aqui, esperamos muitas outras vezes ter o reverendo professor Dr. Valdinei Ferreira, fundador do Mapa Centrante. Quem quiser conhecer melhor o Mapa Centrante, as redes sociais foram publicadas aqui e estão publicadas nas nossas redes sociais. Aí você vai... Mas se você digitar lá no Google Mapa Centrante, você já vai achar direitinho os caminhos. E vale a pena. Vale muito a pena, é muito legal. O reverendo Valdinei é uma das pessoas mais humildes que eu conheço, mas dotado de uma sabedoria. Primeira vez que você veio aqui, eu vou fazer a indiscrição. Primeira vez que você veio, vejam só, assim que terminou o programa, a Angélica, a produtora, falou assim: esse é um homem sábio. Não apenas dotado de conhecimento, mas de sabedoria. E você ainda não tinha começado o Mapa Centrante, agora mais ainda, né? Muito obrigado. Parabéns. Para mim é sempre uma alegria estar aqui. Parabéns, que Deus continue te usando muito. Vamos ver o resultado parcial da nossa enquete. É uma pesquisa importante. Vamos lá. Você sofre de ataques dos pensamentos que ficam teimosamente girando na cabeça como um disco arranhado? 30% disseram raramente.
64% frequentemente e 6% são os arcanjos e Deus que moram aqui escondidos no planeta Terra. Nunca tem isso. Ou, obviamente, tem menos de 3 anos de idade. A gente se vê no próximo Veja Só Entrevista na sexta-feira que vem, nesse horário, querendo o Senhor. Até lá.